Então, nós vamos desenhar aqui. Eu vou desenhar com a caneta que apaga, tá? Com a caneta fantasma, tá? Alguém aí já está se perguntando cadê o punho? Nós vamos fechar agora esse boneco sem o punho? Ó, então, nós vamos riscar o nosso boneco, o nosso corpo, o nosso Noel Gostosura. Vamos levar o molde lá para o outro lugar, encostando exatamente no mesmo ponto. E vamos fazer a outra mão. Mas por que não colocou o punho ainda? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a costura dobrada, né? Então, nós temos 4 tecidos para costurar. Se tu vais fazer esse punho de feltro, como nós vamos fazer agora nesse momento, tu vai ficar com um tecido bem grosso para costurar, e isso pode deslocar essas partes e fazer aquelas costuras que nós não gostamos, né? Aquelas desencontradas, né? Ó, uma aqui e a outra aqui. Então, temos aqui um pulo do gato para isso, tá, gente? Vou riscar aqui o meu Noel. No outro lado. E tá aqui o nosso Noel abraço. Dá para aumentar bastante e dar só um abraço, né? Um Noel para abraçar alguém. Tá quase uma almofada de pescoço aqui. Certo? Então, nós vamos marcar esse meio, que vai depender aí do tamanho que tu queres, né? Nós vamos marcar esse meio. Não podemos esquecer de marcar o meio. Lembrem, para que o pescoço fique... A abertura fica escondida bem embaixo da cabeça do nosso boneco. Então, vamos marcar agora, nesse momento, para evitar de esquecer, né? E às vezes a gente tá ali na máquina e se empolga. Antes de colocar essa peça na máquina, nós vamos costurar a cabeça do boneco. Então, nós vamos costurar o nosso boneco, deixar a parte reta para baixo, ó. Por quê? Quando nós deixamos essa abertura aqui, nós vamos desvirar, né? Cortar com pix em toda a volta e nós vamos desvirar, tá? Quando nós temos a nossa cabeça do Noel pronta, isso é para facilitar, tá, meninas? Isso é uma ajuda para facilitar, não é uma regra. Então, depois disso feito, nós sabemos, ó, nós sabemos que a abertura do nosso boneco, da cabeça do nosso boneco, tá desse tamanho, né? Eu fiz desse tamanho. Tu deixou um pouquinho maior ou um pouquinho menor. De posse da nossa cabeça, nós combinamos que a abertura do corpo para fazer aqui, nós vamos deixar bem no meio, aqui nós vamos deixar uma abertura, certo? Tá? Essa abertura, tanto da cabeça quanto do corpo, nós podemos nos basear para que ela não ultrapasse, ó, a nossa gola, tá? Então, se eu tenho uma gola aqui se eu vou usar essa gola, esse molde de gola, essa gola tem menos de 10 centímetros. Logo, eu entendo que na metade do meu molde, eu preciso deixar uma abertura menor que esses 10 para que ela fique escondida aqui embaixo. Então, ela facilita da maior qualidade. Então, por que nós vamos passar trabalho para fazer o nosso punho do boneco, se nós podemos facilitar aqui, ó? O risco tá aqui e o outro tá aqui, certo? Então, nós falamos numa faixinha de 2 centímetros para os punhos. Baseado nesse risco, antes de costurar, nós vamos pegar a nossa faixinha e dobrar, tá? Dobrar que
ela encoste na costura de baixo, ela não precisa sobrar, ter margem de costura. E sobre um pouquinho aqui em cima, ó. Vamos costurar essa faixinha, duas, né? Uma para cada braço, ó. Que tem mais risco. Ó. Vamos costurar essa faixa para fazermos o nosso punho. Encostando, ó, no risco de baixo. E essa costura, aqui está a costura, ó. Eu fiz com linha branca, tá? Então, não tava aparecendo ali. Ela está exatamente aonde o nosso boneco vai ser costurado. Então, para nós não corrermos o risco de costurar uma para cada lado, nós não vamos fazer duas fitas, costurar uma de cada lado. Nós vamos deixar a mesma, porque aí nós temos certeza que vamos costurar para o mesmo lado. Então, nós vamos colocar a nossa fita aqui dentro, né? E vamos procurar manter ela reta assim, e nós vamos fazer ela sair lá naquela marcação, ó, encostar na marcação aqui. Aqui no nosso caso, ela tá com o lado acetinado para cima, né? Então, é mais falar do que fazer, né? Depois, quando for fazer, é só um detalhe. Fino. Só agora, depois de todas essas partes, que são as importantes, é que nós podemos costurar, e aí já vai sair com o nosso laço, né? O nosso futuro laço. Eu costumo brincar assim, ó, quando a gente erra, a gente que é artesã, né? A gente, pra não se desesperar, né, lá com nossas costuras, a gente diz assim, não, era exatamente esse o resultado que eu queria. Então, eu falei pra vocês que nós íamos fazer metade do molde, né, que vocês vão receber metade do molde. Então, nós fizemos a metade da costura. Então, eu queria fazer exatamente assim para apenas demonstrar que nós vamos repetir essa costura até o outro lado. Vamos fazer toda a volta, cuidando a fita, lembrando lá de cuidar se ela tá no mesmo lugar, ó. E vamos vir até aqui e deixar uma abertura, certo? Então, nós vamos costurar, vamos cortar toda a volta com tesoura de picote e lembrarmos que na abertura, vou fazer de um lado só. Ó, na abertura, nós deixamos um excedente de tecido, tá? Nós costuramos até aqui, a partir daqui, ó, e deixamos um tecido. Se tiver costurando com malha, na malha não precisa dar picotes, porque ela estica, né? Mas aqui nós vamos cortar com piques em toda a volta, tá? Nós vamos desvirar essa peça toda por essa abertura, tá? E nós vamos começar a desvirar essa peça pela fita. Vamos tirar esse alfinete aqui para não esquecer e nós vamos, por essa abertura, puxar a fita. Ó, se tu costurou bem com pontos pequenos, se a tua máquina não está de mal contigo, a fita vai ficar bem presa aqui, ó, tá? Então, por ela mesmo, nós podemos desvirar, ó, ela pode ajudar a desvirar, tá?
Vamos desvirar toda a nossa peça. Vamos encher a peça e vamos colocar uma bolinha de enchimento da fibra siliconada aqui no dedinho. Vamos encher a peça, a fita está aqui. Lembram que eu falei que nós costuramos com a fita inteira aqui dentro? Então, quando nós desvirarmos a peça, ela vai estar inteira, né? Nós vamos dobrar ela ao meio e vamos cortar já assim, ó, gente. Porque ela tava inteira lá dentro, né? Então, nós já vamos cortar atravessado. Ao invés de nós pegarmos uma dobra, né? Que a gente tem a tendência a pegar uma dobra e cortar ao meio, né? Pra ficar igual. Não, nós vamos pegar exatamente onde tá essa dobra e vamos fazer um corte atravessado. Ao invés de abrir a fita, nós vamos cortar assim, ó. Como eu cortei aqui. Indifere o lado aqui, tá? O importante da fita é que ela seja cortada assim para não desfiar. Por que nós vamos fazer isso? Porque aí elas vão ficar, ó, iguais, né? Quando nós cortamos essa fita de alguma forma, às vezes uma fica mais para cá, outra fica mais para lá. Por que fazer assim se nós podemos fazer os dois cortes exatamente iguais, né? Nós vamos cortar assim, tá? Nós temos agora a peça desvirada com uma abertura aqui em cima, tá? Que é essa daqui. Nós vamos pegar essa abertura, encher por aqui e nessa abertura nós vamos fechar aí com pontos, né, para dar uma fechada, mas não precisa ser pontos invisíveis para que dê essa estabilidade aqui. E em cima dessa abertura que nós acabamos de fechar com pontos invisíveis, nós vamos colocar a nossa gola, tá? Então, vamos fazer de conta que é desse lado e nós vamos colocar a nossa gola, ó, bem em cima daquela abertura, tá? Aqui pode ser feito com... eu passei aqui na máquina um ponto decorativo. Eu trouxe algumas coisas para mostrar para vocês e já vou mostrar. Que aqui dá para brincar com tudo que tu tiver em casa. Fita, renda, gorgurão, brilhos, aqueles pomponzinhos, como se chama? Os grelô, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, bem no meio. Sempre cuidando, né, gente, o que nós vamos combinar. Vamos prestar atenção assim, ó, que pro lado da mãozinha que tá a fita brilhosa, ó, é a frente da peça, então nós vamos ter o cuidado aqui para não de colocar a gola para frente, para esse mesmo lado, tá? E depois, bem no meio dessa gola, nós vamos colocar a cabeça do nosso boneco, ó. Vou fazer a volta aqui para que vocês vejam, ó, que ele ficou de gola, cobriu a abertura de baixo, essa daqui também, e tá tudo fechadinho, com um acabamento bem bom. Eu peguei um pedacinho do algodão cru, bem pequenininho lá dos meus achados, dos guardados dos tesouros, e fiz um fuxico. Senta aí, gostosuras. Um fuxico bem pequenininho, ó, e apliquei bem no meio da cabeça do boneco. Se não quiser fazer esse nariz, não precisa, pode desenhar um nariz aqui também. Eu só queria mesmo era que ele se diferenciasse dos outros bonecos que nós só riscamos, né? Do biscoito aqui que nós só riscamos. Era só para ficar diferente mesmo. Então, nós aplicamos esse narizinho aqui. Pinguei 2 olhinhos, usei maquiagem aqui para fazer as bochechas. E agora, aquela costura do chapéu, que é uma só, nós vamos colocar lá para trás. E vamos acomodar o nosso boneco aqui. E colocar essa... não façam muito maior do que isso, tá? Esse capuz, para que ele não caia dentro da gostosura, tá, gente? Então, façam ele bem aqui, tá?
eu fiz o punho, costurei o nosso boneco e antes de encher ele, ó, de começar a encher, eu passei o nosso punho ali pelo boneco, né? Ele tem que ser antes de encher, porque nós fizemos esse punho bem certinho para ele não escapar, né? Então, antes de encher o boneco, nós vamos colocar o nosso punho bracelete. Então, se tu ficou aí com alguma pequena falha aqui nos desencontros no começo, ó, esse punho sendo colocado depois, ele vai cobrir. Aqui casualmente ficou, né? Perfeito aqui, se encaixou bem. Eu tive mais sorte aqui do que juiz. Não, eu medi bem, tá? Então, se nós temos aqui uma alteração e aquela costura nós vamos deixar para baixo, tá? Ó. E aqui em cima ele vai ficar dessa forma que nós medimos, ele fica bem justinho, então ele não cai, ó, daqui. Nós podemos dar um pontinho se necessário, podemos, né? Mas dessa forma ele fica bem acomodado aqui, ó, tá? Vamos colocar a touca do nosso Noel e agora na hora da costura, Marion já trouxe até um vinho para nos mostrar que numa garrafa ele também pode ser guardado. Agora eu vou pegar, meninas, aquela caixa de tesouros, só vou passar por elas e depois, com ele todo concluído, agora nós vamos mostrar isso, tá? Aquela caixa de tesouros que nós temos lá, podem fazer todo o diferencial no nosso boneco, tá? Usem a criatividade aí. Nós só ensinamos vocês a fazer a peça. Então, nós podemos usar, ó, fitas. Olha só, poderia ser uma Noela aqui, né? Nós podemos, ao invés do punho, também podemos enfeitar assim, com cianinha, com renda. O que mais nós temos aqui? Ó, aqui no punho poderia ser cianinha, né? Uma cianinha mais larga. Poderia. Nós poderíamos colocar na gola do nosso Noel essa fita de grelô, ó. Poderíamos enfeitar aqui. Poderíamos fazer assim também, diferenciando o nosso produto. O que mais? Tem uma infinidade de coisas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essas partes aqui, ó, o alfineteiro veio para cá. Elas podem ainda valorizar muito mais o nosso produto, ó. O nosso Noel pode levar na mão um enfeite de Natal. Pode pegar um ali para nós, Marião. Que a Marião, ela pega os nossos daqui, tá? Um dos nossos fofinhos aí, tá? Então, ó, um Noel que leva um chá, né? Ele pode ter um bolezinho, ele pode levar um enfeite de Natal, então nós podemos levar a gostosura. Nós não sabíamos o que íamos levar exatamente nessa festa que nós fomos convidados, nessa família Fica Pobre. Então nós podemos levar uma gostosura para comer com o nosso Noel Delivery que transportou e ainda um enfeite de Natal para pendurar na árvore. Por quê? Porque toda a árvore, né, de Natal, ela é decorada com peças que nós ganhamos uns dos outros, né? Então, chegar na casa de alguém com um enfeite para árvore já é fantástico, tá? E aí, se tu não tens ainda todos esses enfeites e não quer, né, essas coisinhas fofas aqui, ó, para enfeitar os nossos noéis, eu trouxe também, ó, até com botões de plástico, não tem desculpa para não fazermos o nosso Noel. Então, até com botão de plástico dá para... Tem muita coisa linda aí no mercado. Nós poderíamos até prender aqui a nossa gorro com um botão, né? Porque ele é uma peça decorativa, então as crianças... Então, dá para fazer muita coisa para que ele fique muito especial,
tá? O nosso Noel Delivery é realmente muito, muito legal.